No instante em que a porta da velha mansão em Sintra se abriu com um rangido que ecoou como um grito sufocado, Afonso viu o fantasma de sua infância materializado, o pai, envelhecido e curvado, segurando uma carta amarelada que tremia em suas mãos. Os olhos do homem, outrora frios como o Atlântico invernal, agora suplicavam perdão em silêncio, mas Afonso, com o coração endurecido por anos de exílio, ergueu a pasta de documentos que carregava, provas irrefutáveis de mentiras que haviam destruído sua família. Eu voltei, pai, disse ele, a voz um sussurro afiado como uma lâmina, não para perdoar, mas para que o mundo saiba o que você enterrou comigo naquela noite chuvosa de 1995. Afonso desceu do trem na estação de Rossio, em Lisboa, com o peso de 20 anos de ausência nos ombros. A cidade, com suas colinas íngremes e o cheiro de pastéis de nata misturado ao sal do Tejo, parecia um sonho distorcido, familiar, mas hostil. Ele havia fugido dali aos 15 anos, após a noite em que seu pai o encontrou beijando o vizinho, Tomás, no jardim escondido atrás da casa. Monstro, gritara o homem, os punhos cerrados, enquanto a mãe, paralisada no umbral, virava o rosto. Afonso fora expulso com nada além de uma mochila e o eco de portas batendo. Agora, aos 35, ele retornava não como garoto frágil, mas como um homem forjado em Berlim, onde se tornara jornalista investigativo, desenterrando segredos que governos preferiam esquecer. A pasta em sua mão continha cartas, fotos e gravações, evidências de que o pai, um proeminente advogado de família, havia encoberto não só sua homossexualidade, mas um escândalo maior, a existência de um irmão bastardo, fruto de um caso com o sócio, e a manipulação de testamentos para apagar legados inteiros. Enquanto caminhava pelas ruas de calçada portuguesa, Afonso sentia o olhar dos transeuntes como agulhas, ou seria paranoia? Lisboa havia mudado, o casamento gay era lei desde 2010, mas as sombras da tradição católica ainda pairavam sobre os bairros antigos. Ele parou em uma pastelaria no Chiado, pedindo um café forte para afogar as memórias. Foi ali que o viu pela primeira vez em anos, Miguel, o irmão mais novo, agora um homem de 32 anos, com o mesmo queixo quadrado do pai e olhos verdes que Afonso lembrava de brincadeiras na praia de Cascais. Miguel trabalhava como barista, o avental manchado de farinha, e ao servir o café, seus dedos roçaram os de Afonso por um segundo a mais. Você. Parece familiar, murmurou Miguel, franzindo a testa. Afonso engoliu em seco. Como contar que o irmão que ele mal conhecera, pois fora mandado para um internato logo após sua expulsão, era, na verdade, o pivô de tudo. As provas revelavam que Miguel era filho do pai com o sócio gay, um segredo que o patriarca escondera para preservar a fachada hétero. A conversa fluiu como vinho do Douro, amargo no início, doce no final. Miguel convidou Afonso para um passeio pelo bairro Alto à noite, onde as ruas pulsavam com fado e risadas de casais mistos. Eu sempre soube que algo estava errado em casa, confessou Miguel enquanto subiam a escadaria íngreme, o ar carregado de jasmim. Mamãe chorava à noite, e papai. Ele nunca olhava para mim como olhava para os outros filhos. Afonso hesitou, a pasta queimando em sua mente. Ele queria despejar tudo ali, sob as luzes neon das portas gays, mas o medo de perder essa conexão frágil o conteve. Em vez disso, falou de Berlim, das marchas do orgulho onde aprendera a erguer a bandeira sem vergonha, e de como o amor, mesmo o mais puro, podia ser uma arma contra o preconceito. Miguel ouvia, os olhos brilhando, e por um momento, Afonso viu neles um reflexo de Tomás, o primeiro amor, perdido para sempre em um acidente de carro anos depois, mas eternizado em seu coração. Naquela noite, de volta ao hotel modesto em Alfama, Afonso abriu a pasta pela primeira vez desde o voo. As cartas eram de um antigo amante do pai, confessando o caso que gerara Miguel, e a fotos granuladas de festas secretas em vilas do Alentejo, onde homens como eles dançavam à luz de velas, longe dos olhares da sociedade lisboeta dos anos 80. Mas o que mais doía era a gravação de áudio, a voz do pai, embriagado, admitindo para um confessor anónimo que expulsara Afonso não por ódio, mas por pavor de que o filho revelasse seus próprios desejos reprimidos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Afonso enquanto o fado ecoava das ruas abaixo. Ele precisava confrontar o pai, mas primeiro, reconectar com Miguel. O irmão era a chave para curar as feridas, ou para abri-las ainda mais. Dias se passaram em uma dança de reencontros cautelosos. Miguel levou Afonso a uma manifestação no Rossio, onde ativistas GLBT agitavam cartazes contra a discriminação rural, ainda rampante no interior de Portugal. Eu saí do armário há 5 anos, revelou Miguel durante o protesto, sua voz quase perdida no cor de amor é amor. Mas papai fingiu que não ouviu. Ele me deu dinheiro para viajar, como se isso apagasse quem eu sou. Afonso sentiu um aperto no peito, eles eram espelhos um do outro, filhos rejeitados por um homem que negava sua própria verdade. Naquela tarde, sob o sol de dezembro que aquecia as pedras do terreiro do Paço, Afonso beijou a mão de Miguel em um gesto de irmandade profunda, prometendo, vamos desenterrar isso juntos. Não por vingança, mas por liberdade. Mas o destino,
caprichoso como as marés do Algarve, interveio. Uma chamada noturna, o pai, doente, pedindo para vê-lo na mansão de Sintra. Afonso foi, a pasta como uma cruz. A mãe, agora frágil com seus cabelos grisalhos, abraçou no ol, sussurrando desculpas entre soluços. O pai jazia na cama, o peito arfando, e ao ver a pasta, seus olhos se arregalaram. Você encontrou tudo. A voz era um fio. Afonso assentiu, despejando as palavras como veneno doce, as cartas, as fotos, a gravação. O homem chorou, confessando que o caso com o sócio fora amor verdadeiro, mas o medo da sociedade o transformara em covarde. Eu te expulsei para te proteger de mim mesmo, murmurou. Miguel chegou logo depois, alertado pela mãe, e o quarto se encheu de silêncios pesados. Irmãos unidos pela primeira vez, eles ouviram o pai implorar perdão, mas Afonso sentiu a raiva se dissolver em compaixão, não imediata, mas germinando. Enquanto a família se reconectava em fragmentos dolorosos, uma sombra pairava. O sócio do pai, agora um viúvo rico em Cascais, soubera do retorno de Afonso e enviara uma ameaça velada por e-mail. Alguns segredos devem ficar enterrados, garoto. Afonso, com o instinto jornalístico afiado, investigou e descobriu que o homem encobrira não só o nascimento de Miguel, mas um esquema de corrupção em firmas de advocacia que afetava famílias que eram divórcios forçados. O conflito escalou quando Miguel, apaixonado por um ativista local chamado Diogo, viu seu namoro ameaçado pelas repercussões. Diogo era filho de um juiz envolvido no esquema. Afonso e Miguel uniram forças, infiltrando-se em uma gala beneficente no Porto, onde provas adicionais foram roubadas de um cofre escondido. A tensão culminou em uma noite de tempestade no Douro, onde Afonso confrontou o sócio em uma vinícola isolada. Raios iluminavam o rosto do homem, revelando medo puro. Você acha que pode destruir tudo o que construí, gritou ele. Mas Afonso, com Miguel ao lado, reproduziu a gravação, não só do pai, mas de conversas gravadas do sócio admitindo fraudes. O homem desabou, confessando que o preconceito o cegara, transformando amor em ódio. Diogo, tendo seguido o rastro, chegou a tempo de impedir uma briga física, e os quatro, inimigos improváveis, sentaram-se sob a chuva, trocando histórias de dor e redenção. De volta a Lisboa, o escândalo explodiu nos jornais. Segredos de elite gay abalam sociedade portuguesa. Afonso publicou sua reportagem, anonimizando o pai por piedade, mas expondo o sócio. Miguel e Diogo fortaleceram seu amor, casando-se em uma cerimônia simples no Mosteiro dos Jerónimos, com Afonso como padrinho. O pai, recuperando-se lentamente, escreveu uma carta pública de arrependimento, abrindo portas para diálogos em escolas sobre identidade queer. Afonso encontrou paz não no perdão total, mas na jornada, o amor fraterno com Miguel, a memória de Tomás como farol, e a certeza de que segredos, uma vez libertados, curam mais que destroem. Anos depois, em uma varanda com vista para o Tejo, Afonso e Miguel brindaram com vinho verde. Você voltou para nos salvar, disse Miguel. Afonso sorriu, os olhos úmidos. Não salvei ninguém. Só parei de fugir. A calmaria pós-tempestade era ilusória, como o nevoeiro que às vezes envolvia as colinas de Sintra. Afonso acordava todas as manhãs no quarto de hóspedes da mansão, o ar impregnado de eucalipto e memórias, questionando se o confronto havia realmente purgado as toxinas familiares ou apenas as agitara. Miguel, agora morando temporariamente ali para ajudar com o pai doente, batia à porta com café e pães de Deus, sua presença uma âncora. Hoje vamos ao oceanário, propôs ele uma manhã, os olhos brilhando com a inocência de quem ainda acreditava em finais felizes. Afonso aceitou, precisando de distração da pilha de e-mails de editores alemães elogiando sua matéria, mas também cobrando uma sequência sobre o impacto nas comunidades LGBTQ+ portuguesas. O oceanário de Lisboa era um mundo subaquático de azuis etéreos, onde peixes tropicais dançavam como fantasmas de amores passados. Enquanto observavam os tubarões gliding majestosamente, Miguel abriu o coração. Diogo e eu. Estamos bem, mas ele tem medo. Seu pai é juiz, e o escândalo respingou. Afonso sentiu a culpa latejar, sua volta havia desencadeado isso. Amor verdadeiro sobrevive a tsunamis, respondeu, evocando Tomás, cujo aniversário seria na semana seguinte. Eles saíram para o Parque das Nações, sentando-se em um banco sob o sol de inverno, e Afonso compartilhou histórias de Berlim, as noites em clubes onde homens como eles podiam ser apenas homens, sem máscaras. Miguel riu, mas havia uma tristeza em seu riso, a de quem crescera ouvindo sussurros sobre o irmão perdido, sem saber que era gay como ele. De repente, o telefone de Afonso vibrou. Uma mensagem anônima com uma foto dele e Miguel no protesto, legendada: segredos não morrem. O pânico subiu como baile. Alguém do círculo do sócio estava à espreita, talvez um aliado rancoroso. Eles correram para a estação do metro, o coração acelerado, e Afonso jurou proteger o irmão a qualquer custo.
Naquela noite, durante o jantar familiar, o primeiro em décadas com todos à mesa, a mãe revelou sua própria ferida. Eu sabia do caso do seu pai, Afonso. Mas o medo da igreja me calou. Lágrimas caíram no bacalhau à brás, e o pai, da cadeira de rodas, estendeu a mão trêmula. Eu fui o monstro, não você. O momento era frágil, mas autêntico, um fio de tecido rasgado começando a se remendar. Enquanto isso, em Cascais, Diogo enfrentava seu próprio inferno. Seu pai, o juiz, convocou-o para uma conversa no Yacht Club, o mar agitado espelhando a fúria. Você se junta a esses ativistas e destrói nossa reputação. Diogo, com a coragem forjada nas ruas do Bairro Alto, rebateu: pai, o amor não destrói, o silêncio sim. Ele saiu dali com o peito doendo, mas resolveu: pediria a Afonso em consulta, como jornalista, para expor as conexões judiciais no esquema. O encontro aconteceu em um café discreto no Lisboa Factory, onde o cheiro de arte urbana misturava-se a expresso. Afonso ouviu, anotando furiosamente, e viu em Diogo não só o namorado de Miguel, mas um aliado, um homem que era navegando o labirinto da elite portuguesa, onde a homofobia se vestia de tradição. A trama engrossou quando Afonso recebeu uma oferta. O sócio, preso preventivamente, queria um acordo, silêncio em troca de indenização para a família. Pense nós seus, dizia a nota do advogado. Afonso rasgou-a, mas a dúvida rastejou, e se expor mais destruísse Miguel. Ele consultou Tomás em espírito, caminhando pelo cemitério dos prazeres, onde flores murchas marcavam o túmulo. O que você faria? Sussurrou ao vento. A resposta veio em uma ligação de Miguel. Diogo foi agredido por amigos do juiz. Venha. Afonso correu para o hospital de Santa Maria, encontrando Miguel ao lado da cama, o rosto de Diogo inchado, costelas quebradas. Eles disseram que era lição por trair a família, gemeu Diogo. A raiva de Afonso inflamou, isso não era mais sobre segredos, era violência sistémica. Juntos, os três tramaram no quarto escuro. Afonso usaria suas provas para uma reportagem conjunta com um coletivo que era, expondo não só o esquema, mas o ciclo de abuso que silenciava gerações. Miguel, hesitante, concordou, e Diogo, com olhos ferozes, acrescentou detalhes do judiciário. A publicação saiu como um raio, intitulada Sombras do Tejo, homofobia nas altas esferas. Repercussões foram imediatas, protestos em Coimbra, demissões em firmas de advocacia, e o pai de Diogo, forçado a se aposentar em desgraça. Mas o custo pessoal veio, ameaças anônimas para Afonso, e Miguel questionando se a verdade valia o terror. Em uma reviravolta, o pai de Afonso, sentindo a morte próxima, revelou um último segredo em uma carta manuscrita. Ele havia financiado, anonimamente, abrigos para jovens LGBTQ+, no Alentejo, usando lucros do esquema para redenção. Eu falhei com vocês, mas tentei consertar o mundo que quebrei. Afonso leu aquilo ao luar no jardim de Sintra, as lágrimas misturando-se à brisa. Miguel o encontrou ali, abraçando-o como irmãos de verdade pela primeira vez. Nós sobrevivemos, murmurou. Mas o clímax se aproximava, uma audiência pública no Parlamento, onde Afonso testemunharia, com Miguel e Diogo ao lado. A tensão era palpável enquanto subiam os degraus do edifício em São Bento. Deputados conservadores lançavam olhares venenosos, mas o salão lotado de ativistas cantava hinos de solidariedade. Afonso falou com voz firme, as provas projetadas em telas, cartas, gravações, estatísticas de suicídios que era em Portugal. Meu pai me abandonou por ser gay, mas segredos maiores nos abandonam todos. Aplausos explodiram, mas um deputado gritou: escândalo fabricado por pervertidos. O caos irrompeu, com empurrões e gritos, até que Diogo, do público, subiu ao pódio, revelando sua linhagem judicial. Eu sou o filho do sistema que vocês protegem, e eu o rejeito. O eco da audiência reverberava pelas ruas de Lisboa como o chamado de um fado melancólico, mas para Afonso, era o som de correntes se partindo. Naquela noite, em um bar escondido no cais do Sodré, ele e Miguel brindaram com ginginha, o licor doce amargo na garganta. Diogo, ainda dolorido das costelas, sorria pela primeira vez em dias: vocês dois são heróis. Meu pai ligou, pediu desculpas, acredita. Afonso ergueu a taça, mas seu coração pesava com o que não dissera. A carta do pai, guardada como um talismã, sugeria que o sócio tinha cúmplices mais altos, talvez no governo. Isso não acabou, avisou ele, baixando a voz para que o burburinho de casais dançando não ouvisse. Dias viraram semanas de calmaria tensa. Afonso começou a trabalhar em um livro, Sombras do Tejo, documentando não só sua história, mas vozes de outros, uma trans de Faro que perdera a família, um casal lésbico de Évora lutando por adoção. Miguel e Diogo se mudaram para um apartamento pequeno em Belém, perto do mosteiro que testemunhara seu casamento simbólico, e convidaram Afonso para jantares onde o cheiro de cataplana de marisco preenchia o ar de risadas.
Pela primeira vez, Afonso sentiu o gosto de família escolhida, mas as noites solitárias o levavam de volta a Berlim em sonhos, onde Tomás sussurrava promessas não cumpridas. A reviravolta veio como um vendaval do Atlântico, uma carta registrada na mansão, endereçada a Afonso. Dentro, um convite para uma reunião com o ex-sócio, agora em liberdade condicional, em uma vila no Algarve. Venha sozinho, ou o irmão paga. O pavor gelou o sangue de Afonso. Ele não contou a Miguel, voando para Faro em segredo, o coração martelando como o motor do avião. A vila era um paraíso falso, piscinas infinitas olhando para o mar, mas guardas discretos nos portões. O sócio, bronzeado e arrogante, esperava na varanda com um copo de vinho. Você acha que venceu? Eu tenho amigos em lugares que você nem sonha. Revelou fotos antigas, Afonso adolescente com Tomás, roubadas de álbuns familiares, ameaçando publicá-las como um escândalo de depravação juvenil. Afonso sentiu o mundo girar. Isso é chantagem, não justiça. O homem riu, mas havia desespero em seus olhos. Ele perdera tudo: firma, reputação, o amor que outrora tivera pelo pai de Afonso. Eu o amava, sabe? Mas ele me traiu, casando com aquela mulher para encobrir. A confissão abriu uma fresta. O sócio não era vilão puro, mas vítima de uma era onde ser gay significava ruína. Afonso gravou a conversa em segredo, o celular escondido no bolso, e saiu dali com o estômago revirado. No trem de volta, ele ponderou: expor isso humanizaria o antagonista, ou o faria mártir? Miguel descobriu o voo pelo histórico do telefone e esperou Afonso na estação de Santa Apolónia, os olhos flamejantes de raiva e medo. Você prometeu não ir sozinho. Eles brigaram pela primeira vez, palavras cortantes como facas de cozinha, Afonso acusando Miguel de ingenuidade, Miguel retrucando que o irmão ainda via o mundo como uma investigação solitária. Diogo mediou em um táxi para Sintra, onde a mãe os recebeu com chá de camomila e histórias de sua juventude. Ela fora, secretamente, parte de um círculo literário que era nos anos 70, lendo poesia de Sofia de Melo Brainer em reuniões clandestinas. O amor sempre vence o medo, mas o preço é alto, disse ela, tocando as mãos dos filhos. A reconciliação veio em uma viagem impulsiva ao Douro, alugando um barco para navegar pelos vinhedos ondulantes. Sob o sol poente, Miguel confessou seu maior medo: e se eu for como papai? Reprimindo partes de mim por Diogo. Afonso abraçou, as águas calmas espelhando suas lágrimas. Nós quebramos o ciclo. Você é a prova viva. Eles gravaram um podcast juntos, o ícone áudio, na capa evocando a herança oral portuguesa, compartilhando histórias para um abdiativismo que era. A resposta foi avassaladora: mensagens de jovens em Porto Alegre, agradecendo por vozes que ecoavam as suas. Mas o clímax se avizinhava com urgência. O pai de Afonso piorava, e em seu leito de morte no hospital de Curro e Cabral, chamou os filhos. Leiam a carta juntos, sussurrou, entregando o envelope final. Nele, detalhes de um fundo fiduciário para abrigos LGBTQ+, financiado por ele ao longo dos anos. Meu legado não é o que roubei, mas o que devolvi. O homem faleceu naquela noite, com Afonso e Miguel ao lado, mãos unidas. O funeral em Sintra foi um turbilhão, parentes distantes murmurando preconceitos, mas ativistas erguendo bandeiras arco-íris. Diogo falou no elogio, ele errou, mas no fim, escolheu o amor. Afonso, imerso no luto, encontrou força em uma carta de um fã, um garoto de 16 anos em Setúbal, expulso como ele fora. Sua história me salvou. Isso reacendeu sua determinação. O livro seria dedicado ao pai, com nuances, não absolvição. Enquanto isso, o ex-sócio, vendo a gravação vazada anonimamente, cometeu um erro fatal: tentou subornar um deputado, levando a uma nova prisão. A justiça, lenta como o Tejo, finalmente fluía. Em uma noite de estrelas no jardim da mansão, Afonso e Miguel plantaram uma oliveira em memória do pai. Para raízes profundas, disse Miguel. Afonso assentiu, sentindo Tomás sorrir do além. O amor, ele aprendera, não era ausência de conflito, mas dança com ele. O luto por um pai complexo era como vinho envelhecido, amargo, mas com notas de doçura inesperada. Afonso passava dias na biblioteca da mansão, cercado por tomos poeirentos de Camões e Pessoa, redigindo capítulos do livro que agora carregava o peso de um testamento. Miguel, lidando com a herança legal, descobriu mais doações anônimas do pai para causas que era um orfanato em Braga, uma clínica em Coimbra. Ele era um enigma, comentou Diogo durante uma visita, trazendo flores do mercado de Alvalade. Afonso sorriu tristemente: enigmas se desvendam para serem compreendidos, não perdoados cegamente. A vida seguia em ritmos lisboetas, caminhadas pelo aqueduto das Águas Livres, onde Afonso e Miguel discutiam o futuro, talvez uma fundação em nome do pai, focada em mediação familiar para jovens LGBTQ+. Mas a sombra do ex-sócio persistia. Sua cela em Évora,
Ele orquestrava uma campanha difamatória online, espalhando rumores de que Afonso fabricara provas por vingança pessoal. Blogs conservadores mordiam a isca, e Afonso acordava com notificações venenosas, traidores da pátria portuguesa. O stress o isolava, fazendo-o questionar se Berlim não seria um refúgio melhor. Uma manhã chuvosa, enquanto tomava pequeno almoço com a mãe no Café Nicola, Afonso recebeu uma visita surpresa, Sofia, uma prima distante que ele mal lembrava da infância. Agora ativista trans de 28 anos, vivendo em Porto, ela trouxera recortes de jornais dos anos 90, reportagens sobre escândalos morais que o pai havia suprimido. Eu era criança quando você foi embora, mas ouvi as histórias. Quero ajudar. Sua voz era um bálsamo, e juntos, eles mapearam conexões. O ex-sócio financiara grupos anti-LGBTQ+, para desviar a atenção de seus crimes. A aliança com Sofia injetou energia nova. Ela organizou um webinar com sobreviventes, onde Afonso moderou, ouvindo dores que ecoavam a sua. Miguel, por sua vez, enfrentava conflito próprio. Diogo, pressionado pelo legado judicial da família, sugeriu uma pausa no namoro para proteger carreiras. É o medo falando, argumentou Afonso em uma conversa noturna no terraço da mansão, o Tejo Negro abaixo. Miguel chorou, admitindo inseguranças. E se eu não for suficiente para ele, como papai não foi para nós? Afonso compartilhou uma memória rara, brincando com Tomás na praia de Oeiras, construindo castelos de areia que as ondas levavam, aprendendo cedo que nada é permanente. Amor é reconstruir, não evitar as ondas. Inspirado, Miguel confrontou Diogo em um piquenique no Jardim Botânico, sob magnólias em flor. Se você me ama, lutamos juntos. Diogo, olhos úmidos, ajoelhou-se, não com anel, mas com uma promessa: eu escolho nós, contra o mundo. A reviravolta dramática veio durante a Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII. Afonso lançava um capítulo antecipado de seu livro em um stand lotado, com Sofia e Miguel ao lado. Uma multidão aplaudia quando um homem encapuzado arremessou tinta vermelha no palco, gritando: mentiras que er. Era um capanga do ex-sócio, filmando para viralizar. O caos explodiu, empurrões, gritos, mas Diogo, na plateia, saltou para proteger Afonso, levando um soco no queixo. A polícia chegou, e a manchete no dia seguinte foi: ataque homofóbico na feira, heróis da verdade. A solidariedade inundou, doações para a fundação, convites para palestras em Évora e Faro. Enquanto se recuperavam no hospital, Afonso recebeu uma visita inesperada, o juiz, pai de Diogo, curvado pela vergonha. Eu errei, filho. Deixe-me ajudar a consertar. Ele ofereceu testemunho contra o ex-sócio, revelando dossiês de corrupção que ligavam o esquema a políticos. Afonso hesitou, confiança era frágil, mas viu nos olhos do homem um eco do pai, redenção tardia. Por Diogo, aceitou. O pacto selou uma aliança improvável, e semanas depois, em uma audiência em Setúbal, o juiz depos, derrubando o último pilar do império do antagonista. Miguel e Diogo renovaram votos em uma cerimônia privada na Capela dos Ossos em Évora, um lembrete mórbido da finitude, mas cheio de vida com amigos que era cantando fado. Afonso, como testemunha, sentiu-te mais perto, como se o amor perdido aprovasse. A mãe, agora avó honorária em espírito, sussurrou: sua volta trouxe luz para todos nós. Mas o verdadeiro clímax emocional veio em uma carta final do ex-sócio, enviada da prisão: eu os invejo, sua coragem. O que eu e seu pai tivemos foi amor, mas o medo nos roubou. Afonso queimou a carta no jardim, cinzas voando para o céu de Sintra. Ele perdoava não por fraqueza, mas por liberdade própria. Com o ex-sócio atrás das grades e o escândalo se dissipando como névoa matinal no Tejo, Afonso sentia o peso aliviado, mas o vazio persistente, o de uma vida reconstruída em pedaços. O livro, Sombras do Tejo, tornou-se best-seller, com edições em inglês e alemão, levando a turnês em Coimbra e Porto, onde auditórios lotados de jovens o abraçavam como profeta. Miguel gerenciava a fundação, batizada Raízes Livres, inaugurando o primeiro abrigo em Cascais, Ironico, perto da Vila do Vilão. Papai aprovaria, disse ele em uma fita de inauguração, Diogo ao lado, agora parceiro oficial na luta. Afonso, porém, lutava com sua própria sombra. O aniversário de Tomás se aproximava, e Berlim chamava como um amante esquecido. Em uma viagem solitária ao Algarve, ele alugou um carro e dirigiu pelas falésias de Sagres, parando em uma praia deserta onde o mar rugia como lamentos não ditos. Ali, enterrou uma foto amarelada de Tomás, sussurrando a Deus: você me ensinou a amar sem medo, agora, eu vivo por nós. O ato foi catártico, mas ao voltar, encontrou Miguel à espera na mansão com uma surpresa: uma reunião com sobreviventes do internato onde ele fora mandado brevemente após a expulsão. Os rostos, agora adultos, marcados por anos, contavam histórias paralelas, abusos encobertos, identidades que sufocadas.
Uma mulher lésbica, Inês, revelou: seu pai pagou pelo meu silêncio, mas eu guardei cartas suas. Elas continham mensagens que Afonso escrevera aos 15, sonhando com fuga e amor. Lágrimas fluíram, e o grupo formou um círculo de cura, cantando canções populares portuguesas adaptadas para empoderamento queer. Afonso viu nisso o legado vivo, não o abandono, mas a resiliência tecida em rede. Enquanto isso, Diogo enfrentava um dilema profissional, promoção a procurador, mas com viés para casos de direitos humanos. Ou eu mudo o sistema de dentro, ou saio, confidenciou a Miguel em uma noite de tempestade no apartamento de Belém. A discussão escalou, com Miguel temendo perder o parceiro para o stress, e quando medos do pai. Afonso interveio em uma videochamada de Faro, onde terminava uma palestra: escolham o amor que constrói, não o que isola. Inspirados, eles viajaram para o Minho, caminhando por vinhedos verdes, onde Diogo propôs oficialmente, com um anel de ouro de filigrana minhota. Casamento legal, mas nosso para sempre. A reviravolta veio sutil, como o nascer do sol em Monsanto. Uma jornalista rival, invejosa do sucesso de Afonso, publicou uma peça questionando a veracidade de suas provas, alegando fantasia para fama. Redes sociais fervilharam com atas, revivendo traumas. Afonso, ferido, considerou recuar, mas Sofia, a prima trans, organizou uma live coletiva, testemunhos de dezenas, incluindo o juiz arrependido. A verdade prevaleceu, e a jornalista retratou-se, mas o episódio reacendeu o fogo em Afonso. Ele anunciaria uma série de podcasts, Vozes Escondidas, focando em narrativas queer-regionais. Em uma gravação no estúdio improvisado na mansão, com microfones capturando o eco dos azulejos, Afonso entrevistou a mãe pela primeira vez publicamente. Ela falou de sua juventude reprimida, de amores não vividos por pressão familiar. Eu falhei com você, mas aprendi a amar de novo, através de vocês. O episódio viralizou, inspirando uma onda de confissões em Portugal rural, onde o preconceito ainda reinava como castelos medievais. Miguel e Diogo, fortalecidos, adotaram um cachorro resgatado, um símbolo de família escolhida, e convidaram Afonso para morar perto, em uma casa compartilhada em Oeiras. Ele hesitou, o coração dividido entre raízes portuguesas e horizontes alemães, mas uma carta de um jovem fã em Lagos decidiu: você me deu coragem para sair do armário, fique para guiar. Afonso comprou uma vila modesta nas colinas de Sintra, vizinha à mansão, plantando raiz ao lado do irmão. O clímax emocional veio no orgulho de Lisboa: Afonso, Miguel, Diogo e Sofia marchando à frente da parada, bandeiras ondulando sob o sol de junho. Milhares cantavam, e no palco principal, Afonso dedicou um momento a Tomás e ao pai, do abandono ao abraço: isso é nossa história. Fogos de artifício iluminaram o céu, mas para Afonso, a verdadeira luz era o sorriso de Miguel, livre de sombras. Anos se entrelaçaram como videiras no Douro, e a Fundação Raízes Livres floresceu, com abrigos de Coimbra a Faro acolhendo almas perdidas. Afonso, agora colunista no Público, equilibrava colunas sobre identidade queer com palestras em universidades, onde alunos de 20 anos o viam como ponte entre passado opressivo e futuro inclusivo. Miguel e Diogo, casados legalmente em uma cerimônia no cartaz com uvas colhidas à mão, adotaram um menino de 10 anos de um orfanato, Pedro, com olhos curiosos e perguntas incessantes sobre por que as famílias são coloridas. Porque o amor pinta o mundo, respondia Miguel, e quando lições aprendidas. Afonso encontrou amor próprio em rotinas simples, manhãs escrevendo no jardim de Sintra, tardes visitando a mãe, agora ativa em um coral que era em Alfama. Mas ecos do passado sussurravam, sonhos com o ex-sócio, que, liberado condicionalmente, enviara uma carta de penitência, trabalhando como voluntário em um centro de reabilitação. Afonso visitou em segredo, em uma prisão de visitas em Alcoentre. O homem, envelhecido além dos anos, murmurou: eu era o medo que você venceu. Não houve abraço, mas um aceno, o suficiente para fechar o capítulo. Uma surpresa veio no Natal. Sofia, grávida de inseminação, pediu Afonso como padrinho, revelando que seu parceiro era um artista de Rua do Porto, pintando murais de amor queer nas paredes de Ribeira. A família expandia-se, tecendo laços além do sangue. Durante a ceia na mansão restaurada, com luzes de velas dançando em azulejos, Pedro perguntou sobre a história do tio Afonso. Ele contou, suavizado para a infância: eu fui embora, mas voltei mais forte, como um super-herói das histórias portuguesas. Risadas encheram o ar, e pela primeira vez, Afonso sentiu completude. O grande clímax, porém, foi pessoal. Em uma viagem a Berlim para uma conferência, Afonso reencontrou um amigo de Tomás, que entregou uma caixa de cartas não enviadas, palavras de amor de 20 anos atrás. Lendo-as em um café sob a torre de TV, lágrimas caíram: você me salvou, mesmo sem saber. De volta a Portugal, ele as compartilhou com Miguel em uma fogueira na praia de Comporta, as chamas consumindo o papel como purificação. Agora, livre, disse Afonso.
A jornada culminou em um documentário, Retorno às Raízes, dirigido por Diogo em sua nova carreira de cineasta social. Estreou no Festival de Cinema Quer de Lisboa, com a família na primeira fila. Aplausos trovejaram, e Afonso, no QIA, refletiu: abandonado na infância, eu voltei não para julgar, mas para amar, a mim, aos meus, ao país que nos moldou. O filme ganhou prémios, mas o verdadeiro troféu era a paz. Miguel e Diogo esperando um segundo filho, a mãe cantando fado de redenção, Sofia e seu parceiro pintando um mural na fundação. Na varanda da vila em Sintra, sob estrelas como confetes, Afonso ergueu um copo de Porto para o horizonte. Pelo amor que vence segredos. Miguel, ao lado com Pedro no colo, ecoou: pelas raízes que nos unem. O Tejo murmurava abaixo, testemunha eterna de uma família renascida, gay, resiliente, inteira.